Vamos à nossa aula de arte. Hoje a gente vai fazer muita coisa colorida, né? Hoje a gente vai estudar um tipo de arte. Esse capítulo agora, a gente vai estudar artes interligadas, ou seja, artes que estão ligadas umas às outras, tá? E o nosso capítulo de hoje, a parte desse capítulo de hoje, vai trazer pra gente a arte. Não vou falar ainda qual é o tipo de arte que vem por aí, não. Eu sei que você já pegou seu livro, já abriu, já deu uma olhadinha lá, tá? É uma atividade bem bacana. A gente vai misturar um pouquinho conteúdo de história com conteúdo de arte, e eu tenho certeza que o resultado da proposta que eu vou fazer para vocês vai ser bem bacana, bem legal. Vamos para nossa aula. Arte indígena. Arte indígena. Bom, a arte indígena se confunde um pouco com a arte africana. Por quê? Por causa dos elementos da natureza que os indígenas utilizam, os africanos também. As cores que lembram muito as cores da terra, né? O marrom, o vermelho, o laranja, elementos que a gente encontra na natureza e também pela sua variedade de desenhos. A arte indígena tem muito disso, assim como a arte africana. Quando foi que começou a surgir os primeiros indícios da arte indígena? Lá na chegada dos portugueses. Por isso que eu falei que a gente vai misturar um pouquinho a disciplina de história, que a gente tem estudado tanto, né, a colonização portuguesa, e a arte. Então a gente vai misturar um pouquinho, essas disciplinas vão passar uma por dentro da outra para a gente chegar na nossa atividade de hoje, tá? Então vem comigo, abra seu livro na página 92, que é o início da nossa atividade. Bem, aqui na página 92 a gente tem um texto de introdução, que a gente vai fazer uma reconstituição histórica da colonização portuguesa aqui nas nossas terras. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, notaram que os habitantes dessa terra eram bem diferentes. Enquanto eles vestiam roupas luxuosas e moravam em casas confortáveis, os indígenas andavam nus ou seminus e moravam em ocas. Aí é que a gente tem a representação aérea de uma oca. Outro fato interessante observado pelos colonizadores foram as pinturas feitas no corpo dos indígenas. Essas pinturas, além de expressarem a sua arte, tinham significados diferentes. Havia pintura para as noites de festa e pintura para a guerra. Quando a gente estudou os primeiros habitantes no Brasil, lá no conteúdo de história, a gente viu que para cada tipo de atividade, os indígenas têm uma pintura diferente. Se vai ter um casamento, uma cerimônia de um casamento, eles pintam o corpo de um jeito. Se vai ter o enterro de alguém, pintam de outro jeito. Se eles vão para a guerra, tem de outro jeito. Então, a pintura é como se fosse a roupa do indígena. Para cada ocasião a gente não tem uma roupa diferente. A gente vai para a escola, a gente usa essa roupa. A gente vai para a igreja, a gente usa outra. A gente vai passear no shopping, a gente usa uma outra roupa. Então, os indígenas também têm isso, só que como eles andam nus ou seminus, essa roupa que eles utilizam, ela é representada através da pintura. E é justamente por essa variedade de pintura que a arte indígena se torna tão rica, porque traz uma mistura de cores, cores que são inspiradas nos elementos que a gente encontra na natureza, vários traçados diferentes que trazem toda a beleza da arte indígena, principalmente nos vasos que são pintados, os vasos de cerâmica, e até mesmo a pintura dos corpos que eles acabam fazendo. Página 93. Os indígenas são muito criativos e expressam essa criatividade em máscaras, utensílios domésticos, roupas e etc. Aqui a gente tem a representação de alguns vasos.
cada um com seu formato, né? Observem as cores também e a representação de máscaras. Como o indígena vive próximo à natureza, utiliza-se de matérias-primas fornecidas por ela para fazer a sua arte. A madeira é usada para fazer canoas, a palha para fazer cestos, a argila para fazer objetos de cerâmica, o babaçu para fixar a tinta nas pinturas e o urucum para produzir uma tinta vermelha utilizada na pintura dos seus corpos. Consulte o dicionário para saber o significado de babaçu e urucum. Portanto, a professora não vai falar. Tem que pesquisar. Olha só, quando os indígenas pintam os seus corpos ou pintam os vasos de cerâmica, eles utilizam-se de materiais encontrados na natureza. Então, eles fazem a sua tinta com esses materiais que são encontrados na natureza. Utilizam elementos como pedras, pó, vegetação, terra, sementes, tudo isso para produzir essa variedade de cores e também de texturas. Se você observar aqui nessa máscara, vocês vão perceber colagem, ó, como se fossem grãos, né? Miçanguinhas, por exemplo, né? Só que na verdade isso aqui são sementes, são grãos. Então a gente usa, eles usam muito grão de milho, grão de feijão, né? Feijão de variadas cores. Então eles utilizam-se de elementos que são encontrados na própria natureza para fazer a sua arte. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de vasos indígenas. Viram como se mistura muito com a cultura, com a pintura africana, os desenhos, as cores utilizadas. Então aqui a gente tem vários detalhes, vários desenhos dos vasos que são de cerâmicas e são pintados pelos indígenas e também pelos africanos, né? Olha só, eu quero que vocês observem bastante as cores, né? Eles utilizam-se muito de cores em tons marrons, né? Marrom, laranja, preto. Aqui a gente tem um mais coloridinho, né? Com colagem, né? Pode ser colagem de sementes. Aqui também tá bem colorido. Qual que é a primeira proposta da nossa atividade de arte? Essa aula de arte aqui, tenho certeza que o Vitor Hugo vai gostar. O que você acha interessante na cultura indígena? Na cultura, na dança, na arte, na pintura, no jeito deles viverem. O que é que você acha de interessante? Você sabe muito, você domina bastante esse conteúdo, porque esse foi um dos primeiros conteúdos que a gente viu no início do ano de história. Então, o que é que você achou de interessante na cultura indígena? 2. Você conhece alguma tribo indígena da sua região? Qual? Tem alguma tribo na região centro-oeste que você saiba o nome? Qual? Não é conhecer de já ter visto, né? De falar oi, né? Não, gente, é conhecer de já ter ouvido falar ou de saber o nome, né? As pessoas que viajam bastante aí provavelmente já ouviram falar em alguma tribo indígena aqui da região centro-oeste. Qual é o nome dela? 3. Observe o vaso abaixo e pinte-o de acordo com os padrões da arte indígena. Quais são os padrões da arte indígena que você vai se inspirar para pintar esse desenho? Você vai se inspirar aqui, ó, nesses quadros, certo? Nesses vasos, desculpa. Quais são os padrões que os indígenas utilizam? Eles utilizam cores em tons de marrom, né, que são representantes da terra, utilizam vários traços, os detalhes deles são detalhes bem coloridos, né, tem uma variedade muito grande de cores. Então, isso que eu mostrei aqui para vocês é o padrão indígena. Olha só, que você vai poder colorir, decorar esse vaso de acordo com os padrões. Eles utilizam cores fofinhas, por exemplo, rosa pink, roxo. Não, não utiliza. Ah, professora, mas eu vi um vaso lá atrás que tinha. Pois é, mas ele foi pintado, né? Ele foi colado, os elementos naturais, depois pintaram com outras cores. Então, procura usar nessa pintura aqui
cores inspiradas no marrom, tá? Cores que lembrem o marrom, cores mais fechadas, a gente fala cores mais fechadas. E pinta com cores fortes, cores escuras, tá? Dá uma caprichada na pintura. Não é para pintar de qualquer jeito, não. Pode usar canetinha também, se você quiser usar tinta também pode, tá? Enfim, usa a sua criatividade. Na página 95, a gente tem essa proposta de atividade aqui, olha. Os indígenas utilizam muito a técnica do grafismo em suas pinturas. Observe a imagem abaixo e, a partir dela, procure criar seu próprio grafismo. Grafismo são desenhos feitos apenas com linhas. Olha só, aqui a gente tem muito essa obra, né, inspirada no grafismo. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai criar qualquer obra que você queira utilizando o grafismo. Imagina que essa parte branca seja um muro, ó, como aqui, ó. Então agora você vai fazer os traços que você quiser e vai utilizar as cores que você quiser. Não é para colocar linhas aleatórias soltas e depois passar o lápis por cima, não. Faz bonitinho, capricha, que eu sei que o potencial artístico de vocês, ó, é muito grande. Próxima parte. Veja que bonito este poema. Índio, terena, guarani ou caiuá. Ara a terra, lavra a terra, ama a terra que Deus nos dá, que Deus dá. E vem o sol, o seu corpo aquecer, e vem o vento, sua rede balançar. Índio, terena, guarani ou caiuá. Após a leitura do poema, como você ilustraria essa homenagem aos indígenas? E aí? Lendo essas duas estrofes desse poema, como é que você faria os desenhos para ilustrá-la? Né? Será que fala de natureza, né? Tenta, faz a ilustração aí. Você pode ler, pode... Sabe quando tem uma, por exemplo, aqui, uma história em quadrinhos? Mas você não vai fazer uma história em quadrinhos. Você vai se inspirar apenas nos desenhos, tá? Leia, pense, reflita, compreenda, mergulhe na poesia e aí você vai trazer o seu dom artístico, que eu sei que tá aí com você, para você poder ilustrar esse poema, tá? Faz bem caprichado. Bom, terminamos a nossa videoaula de arte e na atividade de casa de arte eu vou ter um desafio para vocês fazerem. Lembra dos nossos desafios? Pois é, esse é o primeiro do segundo semestre, tá? Já volto!